ações petrolíferas em queda com a queda do barril do petróleo. Então a gente tem que entender o que fez o petróleo cair e entender o que esperar do barril do petróleo mais adiante, tá? E também falar um pouquinho de cada situação aqui das empresas, porque são um pouco diferentes aí entre si, tá? Já deixa o like no vídeo e se inscreva no canal também ativando o sino. Vocês acabam assistindo os vídeos e não sendo inscritos, então se inscreve aí, tá? Então vamos começar aqui vendo os estoques do petróleo bruto, que na verdade ele veio, na visão das empresas, veio um dado positivo aqui, porque os estoques caíram 4,6, era esperado uma queda de 1,4 aqui. Então ele meio que surpreendeu positivamente na visão das empresas, já que os estoques estão em queda, tá? Esse é o indicador mais importante, os estoques do petróleo bruto. Só que tivemos aqui outros dados que não foram tão agradáveis para as petrolíferas, que tende a causar problemas no futuro. É o risco aqui demanda que o pessoal está vendo. Os estoques da gasolina aumentaram, mas aumentaram muito, né? Eles aumentaram, era previsto aumentar em 1, eles aumentaram aqui em 5,4. Então aumentaram muito acima do projetado. E aí o mercado está com medo não tanto dos estoques, que está agora o petróleo ali, e sim que essa demanda vai começar a reduzir realmente e causar pressão no preço do petróleo. Então o vice-presidente sênior da BOC Finance ele resume muito bem essa situação, que é: há uma destruição da demanda vinda do lado do combustível. O mercado está mais focado na demanda do que na oferta neste momento. Então, basicamente o pessoal está pensando que com essa demanda mais baixa, obviamente vai repercutir ainda mais no petróleo e no barril, né? Então, nós já temos aqui a OPEP, inclusive, já atuando para controlar o preço do petróleo, tá? Já planejando, na verdade, né? Então a OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, e aliados, como a Rússia, incluindo, né? Concordaram com. Então a OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, e os seus aliados concordaram no fim de semana passado com cortes voluntários na produção de cerca de 2,2 milhões de barris por dia para o primeiro trimestre de 2024. Essa semana, as autoridades sauditas e russas disseram que os cortes poderiam ser prorrogados ou aprofundados para além de março. Então, os cortes já estão programados para o primeiro trimestre, eles podem ir mais adiante se os preços aí realmente ficarem pressionados do petróleo. A gente lembra que o petróleo teve uma questão aí de ter subido muito por conta da guerra. Então o petróleo no último ano já caiu 10,8% e apresentou muita volatilidade neste período todo. E se você vê este período grande aqui de alta, ele chegou a subir do fundo mais de 33% até este topo. E isso aconteceu, sim, com a recuperação dos Estados Unidos e tudo mais, o pessoal se animando, mas também com a questão da possível guerra com a entrada do Irã, né? Na verdade, a guerra do Hamas lá em Israel e tudo mais, e uma possibilidade do Irã entrar e fazer uma bagunça aí nos preços do petróleo, parte da logística também, né? Enfim, e aí isso tudo fez o petróleo disparar, as coisas foram esfriando, o petróleo foi caindo e agora a gente tem alguns ruídos aí que volta e meia aparecem, como por exemplo, medo da demanda dos Estados Unidos. A gente sabe que a economia dos Estados Unidos está bem tranquila ali, né? Tá levando as coisas corretamente, tranquilo, mas volta e meia tem alguma pressão nesse sentido, tá? E aí é que a OPEP tem que atuar para ofertar menos, e que de alguma forma ou outra demanda se equilibra com a oferta, tá? Embora o mercado esteja preocupado com a demanda, a oferta se controlando ali, tende a controlar o preço do barril do petróleo, e eles vão começar a atuar em 2024, ali no começo do ano já, né? Então a gente vê o barril do petróleo batendo aqui em torno dos $74, que eu já acho bastante bacana. É o momento que muitas petrolíferas dão promoção, mas não se esqueça que várias vezes elas ainda vão aqui, ó, e beliscam os 71,50. Não há garantia de que ela vá bater esse preço, mas muitas vezes acaba batendo. E as promoções são ainda maiores. E eu costumo comprar petrolíferas nessa faixa do 74 barril petróleo aqui, que eu já sei que elas estão em desconto, mas eu gosto de comprar, se eu for comprar um pouquinho mais, eu já compro utilizando opções, tá? Para me proteger contra a queda. É muito importante na minha visão, não é recomendação, mas eu gosto de utilizar opções nesse cenário aqui. E aí a gente tem então, eventualmente, ela vindo a preços menores ainda, e pode sim, ninguém garante que não vá abaixo, mas na minha percepção, até o momento do que eu estou fazendo de leitura da economia, eu ainda acho muito difícil ficar abaixo dos 71, vamos arredondar, né? $70, que às vezes eu até dou uma beliscadinha aqui. Então,
muito difícil ficar abaixo dos 70 dólares por muito tempo. Pode dar uma beliscadinha ou outra, mas vai ser rapidinho. O OPEP vai ajudar a isso a se contornar, a ficar tranquilo o preço do barril do petróleo com a economia dos Estados Unidos que está indo ok. Já a Enalta ali de maio até o topo, ela chegou a subir mais de 80%, mas vem recuando. Agora a alta desde aquele fundo ali está em 40%, ou seja, deste topo recente ela já caiu aqui cerca de 22%. Ela teve uma série de ruídos aqui em relação à sua produção e tudo mais. Ontem divulgou um relatório que foi positivo aqui em termos de produção, é por isso que ela está caindo menos hoje, caindo aí 0,5% apenas. Então foi divulgado ontem o relatório de produção da Enalta, 10,1 foi a produção do óleo em novembro, lembrando que ela estava em manutenção esse posto, ele voltou dia 5 de novembro, nem voltou na capacidade total, ele está em 12 mil, ainda vai voltar aos 15 mil, então ainda tem essa perspectiva de voltar a aumentar, mas ainda assim já está em produção, já trouxe aqui uma produção mais segura em novembro, e nós temos a entrada aqui de um novo poço, né, que tem estabilização acima de 6 mil dia média, que também vai aumentar ainda mais a produção. Então, a produção de Atlanta, dia 4 de dezembro, atingiu 20,9. É uma produção recorde. Isso tende a acontecer cada vez mais com a empresa, tá? Então, uma produção recorde. Isso aqui deu uma animadinha um pouco no mercado, que segurou um pouco a queda. A Enalta é bastante promissora aqui. Enquanto a PetroRio também fez um fundo interessante ali um pouco antes, ali meados de abril, chegou a subir 76,7%, agora a alta é de 42,9%, porque ela também vem de uma queda considerável desse topo, caindo aqui cerca de 20% também, inclusive batendo no ponto que pode vir a ser bacana aí na PetroRio. Então a PetroRio, na minha opinião, é um dos cases que mais deveria acompanhar junto com a Petrobras o petróleo, que é um case mais redondo, vamos assim dizer, do que a Enalta ou a 3R neste momento, tá? Então a PetroRio também divulgou os dados de produção de novembro, na minha opinião foi ali mais próximo do neutro, tá? Foi ali mais ou menos, por quê? O frade deu uma diminuiçãozinha por conta de manutenções, que pode acontecer, né? Teve instabilidade, então fez a manutenção. Talvez isso tenha sido um pouquinho decepcionante, mas assim, normal. Manutenções acontecem, então não tenho preocupação aqui. Enquanto o Cluster Polvo e Tubarão Martelo deu uma aumentada, o que é bacana, e Alpagora Leste deu uma aumentada. Então, na minha concepção aqui, a produção poderia ter sido recorde neste mês de novembro, mas tivemos as paradas de manutenção para dar uma arranhadinha aqui, transformando o resultado do mês em neutro, mas poderia sim, tinha um potencial para ser um resultado bom aqui, mas enfim, foi neutro. Já em termos de venda, ele praticamente manteve o mesmo nível do mês passado, já que ele separou aqui o Alpagora Leste destacado aqui a venda, né? Enfim, então, na minha opinião, vamos chamar de neutro esse resultado mensal da PetroRio, mas a empresa tem o campo Yahoo para destravar mais crescimento lá em 2024. Falando da Petrobras, lembrando que até ali mais ou menos no meio do ano para trás, ela era um case muito político, tinha questão de como é que ficariam os dividendos, como ficaria a política de investimentos da empresa, o fim do PPI. Na verdade, foi tudo mais ou menos tranquilo, aí do ano para frente ela está seguindo muito petróleo. Nós tivemos aqui clareza na questão dos dividendos, eu achei super tranquilo. A questão dos investimentos volta e meia trazer algum ruído. Puxa, vai investir muito em refinaria, que pelo menos para mim isso aqui era terrível. No final das contas, só foi mais um pouco de falácia, porque no plano de investimentos da empresa não tem tanta refinaria assim, então tá tranquilo também. Há quem reclame de uma coisa ou outra ali, offshore e tudo mais, mas na minha opinião o plano da Petrobras de investimentos foi muito tranquilo. E aí nós temos o terceiro ponto, que é o fim do PPI, que por muito tempo me preocupou, porque deixa em aberto ali o governo mexer no preço do petróleo sem uma grande clareza que esse fim do PPI trouxe, né? Não trouxe clareza. O fato é que até o momento eles não têm investido. Nós vimos ali, eu fiz um vídeo onde o próprio conselheiro interno lá dentro da Petrobras disse que esse fim do PPI foi mais uma falácia, um populismo, nada mudou. Basicamente nada mudou. Pode ser que mude? Pode sim, na minha opinião, quando esse barril do petróleo ficar aí um tempo acima dos $100. Mas como está difícil nesse momento, então tá tranquilo. O PPI, o fim do PPI foi mais uma falácia do governo, não mudou basicamente nada. Então, ele vai seguir os preços do petróleo, é isso que ele tem feito. Só que até caiu menos aqui em relação ao petróleo, subiu bem e caiu menos, o que é até normal que as empresas não caiam tanto assim. Quase 10%, vamos arredondar aqui, do topo.
Até agora a Petrobras caindo 10%, o que é menos do que o barril do petróleo caiu, mas existe a perspectiva agora, a pressão, né? Puxa, quanto será que a Petrobras vai reduzir de gasolina e o preço dos combustíveis, né? Então, vamos ficar atento a isso, dependendo de como vem essa redução, pode ser que caia mais um pouco aí também, né? Porque o barril do petróleo caiu muito, tá na hora já de reduzir a gasolina, né? Já a 3R tem se mostrado um case bastante volátil, com queda de 22% no último um ano, está a preços próximos lá da época de abril, quando ela fez o follow-on, aquela ruído todo, chegou até a dar uma recuperada, mas não embarcou recentemente na questão do petróleo. Inclusive, ela vem aqui de uma queda considerável, né, já caindo aí 21,3%, não somente pela questão do petróleo, como ela já vinha caindo um pouco antes também, por conta aqui da recomendação de venda que o Goldman Sachs fez após duplo rebaixamento de corte. Eles tiraram de venda, aliás, de compra para venda, e as ações só naquele dia caíram 4%, depois elas seguiram pressionadas. Eu comentei, eu fiz um vídeo específico sobre isso. Eu achei muito curiosa, vamos assim dizer, essa recomendação do Goldman Sachs, dado as movimentações que eles fizeram em opções e em ações da 3R, tá? Então, vale a pena você ver aquele vídeo lá. Qual o risco de eu fazer um comentário muito curto e ser mal entendido aqui? Então, veja o vídeo que eu falei sobre Goldman Sachs recomendando venda da 3R. E a 3R não divulgou o relatório de produção ainda, tá? E aí, falando da PetroRecôncavo, também muita volatilidade, uma queda de 34% no último ano, a volatilidade desde aí da época da questão dos impostos sobre a exportação do petróleo, todas as petrolíferas júnior sofreram, depois teve a venda aí dos campos da Petrobras, desinvestimento que não iria acontecer, enfim, uma série de bagunças aqui atrapalharam a PetroRecôncavo, e no momento ela está com essa desvalorização toda. PetroRecôncavo é uma ação que eventualmente eu não acompanho tão de perto assim, então sempre estou às vezes um mês atrasado, não está acontecendo com ela, então, por exemplo, não sei o que aconteceu nesse último mês com ela para poder dar um comentário aqui mais preciso, tá? Mas enfim, também sofrendo aqui com o petróleo e uma série de outros ruídos, até lembra um pouco aqui um monte de ruído que passou a 3R aí. Embora a PetroRecôncavo tenha até uma produção mais, vamos dizer, que funciona mais do que a 3R, que ainda tem muita coisa para fazer lá no futuro, né? Ainda está mais uma pegada de crescimento do que a PetroRecôncavo. Então nós vimos que estamos ao som dos canhões, eu gosto de comprar sim, porém eu compro utilizando opções, porque esse canhão parece que ainda pode tirar mais um pouco ali na questão do petróleo. Já está no fim, mas está bacana, então eu gosto nesse momento de comprar utilizando opções para me proteger de eventuais quedas. É como se eu tivesse ali, entre aspas, uma segunda chance de comprar a ação mais barata caso caia mais. E isso eu te ensino no meu curso de opções, link na descrição do vídeo, nos comentários fixados. Nós temos aqui o módulo de proteção contra a queda. Nós também temos o módulo de dividendo com opções, dá para você ganhar um dividendo adicional com opções. Eu te ensino essas opções desde o básico até o mais avançado. Também tem a parte de R aqui. Qualquer dúvida, te tiro também no Telegram. Link na descrição do vídeo, nos comentários fixados. Mas antes de você sair, diga qual dessas petrolíferas você está comprando ou está de olho. Um abraço, até o próximo vídeo. Valeu!